Meu nome é Breno de Melo Silva, sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto e vou falar um pouco sobre o projeto Desenvolvimento de Sistema de Diagnóstico de Flavivírus e Alfavírus de Importância Médica em Mosquitos, utilizando nanopartículas de ouro. Os vírus são seres vivos muito pequenos que precisam infectar células de outros seres vivos para se multiplicar. Muitos desses vírus infectam células humanas que resultam em doenças que podem apenas gerar um desconforto, mas que em alguns casos podem ser letais. Esses vírus podem entrar no nosso corpo de diferentes maneiras. Alguns podem entrar através da nossa respiração, outros pela nossa boca, quando nos alimentamos, outro durante o ato sexual, alguns através de animais vetores, pela mordida ou mesmo pela picada, como de carrapatos e mosquitos. Os vírus transmitidos por mosquitos são denominados de arbovírus, como o vírus da Zika, dengue, febre amarela, maiaro e chikungunya. Todos eles transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, muito abundante no nosso país. Portanto, é muito importante que a ciência descubra maneiras de monitorar a presença desses vírus nos mosquitos, para poder entender como eles circulam e também para identificar a presença desses vírus nos mosquitos antes que ocorra uma epidemia, como as várias que têm acontecido no Brasil e no mundo a cada ano. Assim, os governos poderão melhorar as estratégias de combate ao mosquito e aperfeiçoar a assistência à saúde nas regiões onde a presença desses vírus for detectada nos mosquitos. Para isso, é necessário desenvolver métodos rápidos, baratos, simples e eficientes de detecção desses vírus em mosquitos, pois os métodos hoje existentes podem até ser eficientes, mas ou são muito caros para serem empregados com essa finalidade, ou são complexos demais para serem realizados em locais onde não há pessoas treinadas ou não há estrutura laboratorial adequada para realizar esses testes. A nanotecnologia é o ramo da ciência que estuda os objetos e materiais na escala nanométrica, ou seja, uma escala onde os materiais são tão pequenos quanto uma molécula de glicose, um anticorpo ou uma partícula viral. Os materiais nessas dimensões diminutas possuem características físico-químicas muito peculiares, que não são observadas em objetos da mesma constituição na escala macroscópica. Um exemplo é o ouro, que além de ser biocompatível, tem sido muito estudado em diversas aplicações no ramo da biologia na escala nanométrica. Por isso, nós decidimos explorar uma característica muito interessante do ouro, denominada ressonância plasmônica, para desenvolver um nanosensor para a detecção direta de partículas virais em amostras de macerado de mosquitos. Este fenômeno de ressonância plasmônica ocorre quando nanopartículas de ouro são excitadas com uma luz num comprimento de onda específico que resultam numa movimentação ordenada dos seus elétrons, que pode ser representada numa forma gráfica, onde podemos observar que o comprimento de onda que elicitou a movimentação ordenada dos elétrons pode ser claramente identificada com um pico. No caso de nanopartículas metálicas esféricas, é possível observar um único pico, mas quando utiliza-se nanobastões de ouro, que têm dimensões diferentes, podem-se observar dois picos. O primeiro, que é muito parecido com o pico observado com as nanosferas, como na figura mostrada em torno de 500 nanômetros, e um segundo pico, que se refere à movimentação dos elétrons no sentido longitudinal do nanobastão, que na figura mostrada corresponde em torno de 800 nanômetros. Para desenvolver nanosensores utilizando nanobastões de ouro, precisamos utilizar algumas substâncias como a polietilenoimina, que é uma biomolécula que ajuda os anticorpos a se ligarem aos nanobastões de ouro. Assim, nanobastões de ouro são ligados a essas substâncias e, a seguir, moléculas de anticorpos
que são as responsáveis pelo reconhecimento e ligação aos vírus, são adicionadas aos nanobastões de ouro, de forma que obtém-se uma estrutura nanométrica, nanoestruturada, composta de nanobastões de ouro, ligantes e os anticorpos espalhados em sua superfície. Mas como esses nanobastões podem ser utilizados para detectar um vírus? A resposta é através da avaliação das mudanças do perfil da ressonância plasmônica em soluções que contêm e não contêm vírus. Essa representação gráfica, por exemplo, representa o perfil de ressonância plasmônica de uma solução contendo nanobastões de ouro ligados a anticorpos, no entanto sem a presença de vírus. Já em uma solução que contenha vírus, haverá a formação de complexos entre os nanobastões estruturados com anticorpos e as partículas virais, que promoverão uma alteração no padrão de movimentação desses elétrons, que resultarão, em última instância, numa mudança no perfil de ressonância plasmônica que pode ser observado nesse gráfico como uma linha verde. Assim, esse nanosensor é capaz de acusar a presença de um vírus em uma solução. Os nanosensores desenvolvidos em nosso laboratório foram montados com anticorpos que reconhecem flavivírus, ou seja, vírus tais como Zika e dengue vírus, mas não são capazes de reconhecer alfavírus, como o maiarovírus. Neste gráfico, podemos ver que houve um deslocamento de 46 nanômetros para a detecção de Zika vírus em solução, um deslocamento de 23 nanômetros para a detecção de dengue vírus e um deslocamento de apenas 3 nanômetros para a detecção de maiarovírus, provando então que estes nanosensores são específicos. Além de específicos, estes nanosensores são muito rápidos, pois foram capazes de identificar uma mudança no perfil de ressonância plasmônica instantaneamente. Neste gráfico podemos ver o padrão de ressonância plasmônica em uma solução controle e, em amarelo, o tempo de 0 minutos, ou seja, imediatamente após a adição da amostra contendo o vírus, houve um deslocamento de aproximadamente 20 nanômetros. Esse deslocamento ele aumenta gradativamente com o tempo, atingindo um platô em torno de 1 hora. Mas com menos de 2 minutos, ele já oferece uma mudança substancial que confere a este teste uma capacidade muito rápida de detecção específica dos vírus em solução. Este nanosensor mostrou ser capaz de detectar vírus de forma específica não apenas em amostras controladas, mas também em amostras complexas como o soro humano. Neste caso, podemos evidenciar a capacidade de detecção de cerca de 100 partículas virais por ml em uma diluição de soro humano. Nós também conseguimos evidenciar a capacidade de detecção de Zika vírus, além de dengue vírus, em amostras de soro humano. Neste caso, com uma eficiência ainda maior. Este nanosensor mostrou-se também muito eficiente na detecção de dengue vírus em macerados de mosquitos. E assim como foi observado para as análises de amostras de soro humano, este nanosensor também mostrou-se eficaz para a detecção de Zika vírus em amostras de macerado de mosquito, como também pode ser observado neste outro gráfico. Portanto, os resultados desse projeto sugerem que o nosso nanosensor de nanobastões de ouro ligados a anticorpos é muito eficaz, rápido e eficiente na detecção de vírus em amostras complexas e poderá no futuro ser utilizado para vigilância virológica na detecção de vírus circulando em amostras de mosquito que são coletadas da natureza.